Olá pessoal, então nós iremos trabalhar aí a questão da função dos profetas, segundo a posição do Daniel Juster, né? Você terá aí o texto escrito para você observar e depois para que você possa adquirir o livro e se aprofundar mais no pensamento dele. Então, na questão da função dos profetas, nós observamos o que? Segue a leitura que fala: um leigo pode supor que o principal papel de um profeta seja prever o futuro. Então observe aí que ele já coloca que um leigo supõe isso. Se você pensava dessa forma, mude a sua forma de pensar. Por quê? Certamente não é o caso dos profetas bíblicos, ainda que não devamos chegar ao extremo de ignorar o fato de que eles, por vezes, previram de fato eventos futuros. Isso realmente aconteceu com os profetas bíblicos. Porém, isso não é o papel principal deles. Então, qual era o papel principal dos profetas bíblicos? Antes de tudo, eles eram servos da aliança e cujo objetivo principal era anunciar a palavra de Deus. Então, um profeta bíblico, o papel principal dele era ser servo da aliança e anunciar isso. Observe essa frase: anunciar é mais fundamental do que predizer. Por quê? Porque eles eram servos da aliança, eles estavam conectados em tudo que a aliança exigia. Os profetas eram servos fiéis dessa aliança. Então eles anunciavam, recordavam sempre o povo de Israel sobre as exigências dessa aliança, para que o povo permanecesse fiel às exigências propostas na aliança. Então isso era muito mais primordial do que as predições. Então a palavra de Deus era dirigida ao povo numa situação imediata, embora tivesse relevância para todas as gerações futuras. Outro ponto primordial que ele coloca é o seguinte: além do mais, a mensagem dos profetas geralmente era um chamado para que o povo voltasse a ser fiel à aliança, ou seja, à Torá. Então, a mensagem dos profetas era: sejam fiéis à aliança. Não se desviem das exigências estabelecidas na aliança escritas na Torá. Então, os profetas eram fiéis a isso e, ao mesmo tempo, eles estavam observando. Qualquer desvio, eles estavam ali anunciando a mensagem da Torá que mantinha a aliança fiel a Javé. Consequentemente, se o povo se arrependesse, a bênção de Deus se seguiria. Caso contrário, certamente haveria punição. Outra ênfase interessante, que ela é bem vinculada nessa relação, né, é a mensagem dos profetas ecoava na Torá. Dessa forma, nós observamos que os profetas expunham os princípios básicos do amor a Deus e ao próximo, estipulados na Torá. Então, os profetas eram fiéis à aliança e os profetas expunham a sua mensagem baseados na Torá, baseados na lei. Então, eles eram fiéis e observadores, vigilantes, né, com o povo, com as regras, com a forma que a comunidade estava vivendo, para que elas fossem fiéis, literalmente, na prática de vida, relacionados às exigências que Javé tinha estabelecido na aliança descrita na Torá. Né? Agora, a causa preponderante de preocupação profética era a idolatria de Israel. Isso sempre foi um forte combate nas mensagens dos profetas. Eles eram inimigos número 1 contra a idolatria que tentava surgir em Israel. A idolatria ameaçava destruir a própria razão da sua existência. Adorar os deuses dos aliados era o ingrediente das alianças dos tempos antigos que não era permitido aos israelitas fiéis. Portanto, tais alianças não eram uma opção para Israel. Ou seja, nos mandamentos, Deus estabeleceu que ele era o único Deus a ser adorado e reverenciado. Os israelitas não podiam ter nenhum tipo de relação com outros deuses. Os profetas sabiam disso, eram fiéis a esse mandamento e ao mesmo tempo eles observavam se o povo de Israel estava sendo fiel a isso. Qualquer desvio, a mensagem profética vinha
totalmente sem misericórdia ou piedade contra a idolatria. Israel tinha que amar apenas um Deus. Esse era Javé. Outro ponto extremamente importante eram os testes básicos para um verdadeiro profeta. Deuteronômio 13 e 18 descrevem esses testes. Um deles era que suas profecias deveriam cumprir-se. Isso era um teste para saber se o profeta realmente era verdadeiro ou não. Lembrando que haviam profecias que elas não se cumpririam naquele momento, se cumpririam anos após. E aí, até se cumprirem, os profetas, às vezes com mensagens contraditórias aos profetas falsos que estavam imperando na época, eles passavam ali por um longo período de anos sendo chamados de profetas falsos. Isso ocorre com o profeta Jeremias. Ele estava profetizando que Babilônia entraria e destruiria a nação, enquanto que profetas falsos, reconhecidos ali pela liderança, estavam profetizando ao contrário. Esses profetas falsos, naquele momento, eram reconhecidos como profetas verdadeiros e Jeremias como falso. Então, Jeremias passa aí um longo tempo sendo chamado de falso. Porém, quando Babilônia entra e destrói a nação, Jeremias é considerado um verdadeiro profeta e por isso seu livro é colocado nas Escrituras. Um outro teste importante e específico é que a mensagem do profeta precisava estar de acordo com os ensinamentos da Torá. Se suas predições fossem verdadeiras, ou seja, ele falasse uma coisa ocorresse, mas incitasse Israel a desobedecer a Torá, ele seria apedrejado. Era um profeta cujos poderes não provinham de Deus, mas de uma fonte maligna. Ou seja, não eram só as predições que faziam com que esse profeta fosse verdadeiro. Se essas predições desviassem Israel da aliança da Torá, esse profeta era considerado falso e suas predições vinham de fontes malignas. Então, havia aí uma conexão muito forte entre os profetas e a Torá, entre os profetas e a aliança de Deus. Eles estavam ali fiéis ao estabelecimento desta aliança, às exigências dessa aliança, e tudo aquilo que eles falavam para lembrar o povo que eles tinham que permanecer fiéis a essa aliança. Então, em relação à Torá, a tradição judaica venera a Torá acima de todas as outras revelações. A razão é clara: a Torá é o alicerce de tudo. Todas as outras revelações são confirmadas por sua coerência com a Torá. Assim, embora a totalidade das Escrituras seja inspiradas por Deus, a Torá é claramente primordial, o que tem vastas implicações em nossa compreensão no Novo Testamento. Qualquer interpretação das Escrituras da Nova Aliança que seja incoerente com a revelação da Torá não pode ser correta. Tais interpretações emprestam credibilidade à rejeição judaica do Novo Testamento, pois nenhuma revelação pode ser aceita se estiver em desacordo com a Torá. Esta é claramente a mensagem de Deuteronômio, capítulo 13. Dessa forma, a herança judaica venera a Torá, Gênesis a Deuteronômio, como a revelação fundamental das Escrituras. Então, essa forma de estabelecer esse valor pela Torá nos faz entender como os profetas estavam em fidelidade com esse estabelecimento da Torá e aquilo que eles falavam ou prediziam estava alicerçado nas leis de Deus e nos estabelecimentos em que a aliança exigia para com o povo de Israel. Ok, pessoal? Deus abençoe.